funcione. A Justiça tem tido um papel também fundamental no caso do Futebol Leaks, com o pedido de extradição de Rui Pinto. E esta semana ficou a conhecer-se através de um artigo da revista Sábado do alegado acesso de Rui Pinto a e-mails de órgãos, de pessoas de topo no Ministério Público, nomeadamente a antiga Procuradora-Geral Distrital de Lisboa, Maria José Morgado, também do diretor do DCIAP, Amadeu Guerra, de elementos do Ministério da Administração Interna. Dizia Ana Gomes em entrevista ao Expresso, que não sabia e que não tinha indicação nenhuma de que ele teria feito uso dessa informação. Mas tenha ou não feito uso dessa informação, uma atuação dessas, num caso em que ele em causa própria, é ou não ir para além daquilo que se pode considerar como aceitável para um denunciante? Eu não sei, cabe à Justiça averiguar se Rui Pinto cometeu delitos. E há um processo que está a correr. Agora, independentemente dos delitos que ele tenha cometido, indubitavelmente ele é um whistleblower. Ele foi um denunciante que cooperou com a justiça de outros países que pediram a cooperação dele e que revelou, através do Football Leaks, dados fundamentais sobre esquemas de corrupção no futebol, não só em Portugal, mas em todo o mundo. E à conta disso, portanto, autoridades de outros países foram já ter com ele e já recuperaram imensos ativos, designadamente aqui na nossa vizinha Espanha. Não aconteceu isso com as autoridades portuguesas, que se mobilizaram estranhamente para ir atrás de um fundo, atrás da queixa feita por um fundo, a Doyen, que é um fundo com sede em Malta, não paga sequer impostos em Portugal, e que até em Malta já foi condenado por entrar no negócio dos empréstimos sem licença. Um fundo altamente suspeito. Que a justiça portuguesa se mobilize por isso e não por ir pedir a um jovem que já está a cooperar com outras autoridades o seu apoio para ir justamente atrás dos grandes criminosos, da grande criminalidade, da criminalidade ligada à evasão fiscal, ao branqueamento de capitais, etc., que foi já exposto por Rui Pinto. É um facto. Portanto, independentemente dos delitos que ele tenha feito. Que mina um eventual pedido de ajuda do Ministério Público a este jovem, como diz, o facto de o Ministério Público saber que este próprio jovem terá acedido a e-mails de destacados membros do Ministério Público? Se o jovem, como dizem os jornalistas, aliás, que trabalharam com ele, do consórcio de jornalistas, que ele é um jovem de extraordinárias, geniais capacidades informáticas, é mais uma razão para ser posto ao serviço da Justiça. A própria Procuradora Maria José Morgado escreveu um artigo no Expresso que se chamava significativamente o amigo hacker. Portanto, se ele é um hacker, ele pode ser posto ao serviço da Justiça. A Justiça precisa de hackers, até para estar à frente da grande criminalidade. E ele deu provas de querer colaborar na exposição e no combate à grande criminalidade. A Justiça portuguesa é que não foi até hoje pedir-lhe essa colaboração. De qualquer maneira, independentemente, portanto, dos delitos que ele tenha feito, o que eu acho extraordinário é que estas informações agora postas cá fora pela Sábado e pelo Correio da Manhã, obviamente só podem ter uma fonte, que é o PJ ou o Ministério Público, e não tiveram pejo nenhum em pôr isto cá fora, quais segredos de justiça, não há pruridos nenhuns, mas, sobretudo, não tiveram pejo nenhum de expor a total vulnerabilidade do Estado português, porque é evidente que aquilo que vai exposto é evidente se ele andava à procura desse tipo de problemas e de corrupção e de infiltração no próprio Estado, etc. É evidente que ele pode ter um manancial de informação extraordinário, parece que tem, não é? Não só do futebol, mas das relações do futebol com outros setores, da política, da justiça, etc. E o que é exposto por isto que vem, portanto, de fontes da investigação, é de que, de facto, o Estado português é manteiga. Quer dizer, não é só os escritórios de advogados, não são só os clubes de futebol nunca investiram em cibersegurança, é o próprio Estado português que é manteiga. Pois até os mais altos procuradores da República são acessíveis por um jovem, e se calhar não há só um jovem, há mais jovens do mesmo género. Portanto, isto é altamente preocupante. E acha, portanto, bem que ele o tenha feito, no caso de o ter feito? Não sei, eu não ponho em causa, portanto, que a Justiça tenha que avaliar os delitos que ele tenha cometido. O que eu digo é, acontece muitas vezes que haja determinados delitos e que são valorados também pela cooperação que a pessoa presta na procura da grande criminalidade. Ora bem, o que eu vejo é o Rui Pinto preso e os grandes criminosos à solta neste país. E todos os dias a sermos confrontados com estarmos a pagar com língua de palmo as custas dessa grande criminalidade, ao ponto de pessoas insuspeitas como o presidente Yanes,
ainda esta semana ter vindo falar da corrupção endémica, a própria ex-procuradora-geral da República, o próprio Presidente da República, e um deles falou da Animlev, o próprio Primeiro-Ministro, finalmente também diz que a corrupção é um problema que tem que ser assumido e para isso nós precisamos de justiça que funcione. E justiça. Desta semana discutiu-se muito a autonomia do Ministério Público, até houve uma greve. Eu vejo argumentos, há um artigo do Miguel Sousa Tavares contra a autonomia do Ministério Público, explicando que há sistemas em França, na Alemanha, nos Estados Unidos, não são menos democráticos e a justiça não funciona menos e não têm autonomia. O que eu quero é que haja direção estratégica. Eu acho que deve haver autonomia e mais, sobretudo, a autonomia financeira da PGR, para administrar os fundos e não ficar dependente de qualquer ministro das Finanças que não queira dar os meios para se fazer as investigações, mas tem que haver direção estratégica. Como disse a ex-procuradora-geral, quer dizer, o Procurador-Geral da República não pode ser rainha de Inglaterra. Já houve um que se diz que se assumiu como tal. Tem que dar direção estratégica ao Ministério Público. Porque a pior coisa é os cidadãos, instalar-se nos cidadãos a ideia de que o Ministério Público é infiltrável, é capturável. Sim, porque se estamos a dizer, como disse a ex-procuradora, que o Estado está capturado, e eu concordo com ela, a justiça também é um dos setores do Estado que interessa à grande criminalidade infiltrar. E temos N exemplos ligados ao futebol e não só, de infiltração. E, portanto, a ideia de que o Ministério Público, no fundo, atua seletivamente, consoante agendas políticas ou consoante determinadas agendas, que até podem ser ao serviço de criminosos, é muito complicada e eu não quero de maneira nenhuma que se instale no país, mas para isso, portanto, o Ministério Público precisa de ter autonomia e eu penso que, por exemplo, fazia todo sentido que o Ministério Público fosse controlado por um Conselho superior, que, à semelhança dos juízes, tivesse um reforçado peso da sociedade civil, até para a defesa da própria imagem do Ministério Público. É o que acontece no Conselho Superior da Magistratura, dos juízes. Devia ser a mesma coisa para o Ministério Público, desde que, obviamente, houvesse autonomia, e designadamente autonomia financeira. Mas com o número de No meu ponto de vista, membros... nunca poderia chegar a este desplante, mas com inaceitável, chocante, de de magistrados, juízes ou procuradores ganharem mais que o Primeiro-Ministro. Isto é intolerável. É a República de Bananas. Mas com um número superior de magistrados ou inferior de magistrados aos nomeados pela sociedade civil? Obviamente, pessoas de garantida idoneidade e capacidade, que naturalmente se veria a maneira como são... Se esse é o esquema para a Conselho Superior dos Juízes, que superintende os juízes, e é bom, é positivo, que Portanto, assim concorda seja. com Jorge Lacão, é isso? Não sei se concordo exatamente com o Jorge Lacão. Eu não concordo de todo com tentativas que houve, e vi que inclusivamente houve referência a forças subterrâneas que efetivamente querem pôr em causa a autonomia do Ministério Público. Eu não quero. Mas também não quero que o Ministério Público possa ser capturado e, sobretudo, esteja sem controle, porque nós temos imensos casos, quer dizer, situações, imagine, lembra-se daquela situação dos procuradores que foram interrogar o Sócrates e que depois não interrogaram e puseram cá fora as perguntas. Ou lembra-se da paragem do processo dos submarinos, do deixar prescrever o processo dos submarinos. Foi o Ministério Público, isto foi organizado lá dentro. Ou, olha, agora, o que eu verifiquei há pouco tempo, que estava parada a investigação sobre o apagão fiscal. Estamos a falar de 10 mil milhões de euros, quando nós estávamos a pagar o que estávamos a pagar. Isto é intolerável. E, portanto, o Ministério Público, para a sua própria defesa e para ser eficaz e visto como tal por cidadãos, tem que ter mecanismos de defesa e eu acho que também passam por, justamente, prestar contas e não estar com essa ideia de que não presta contas a ninguém, ou então depois que é liderado por ninguém e temos umas rainhas de Inglaterra que não dirigem nada. Isso não é bom. Não é bom para a Justiça, não é bom para o Ministério Público. Mudemos de tempo, porque o nosso tempo está a voar, Ana Gomes. Saúde.